a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária do município de Santarém. Salva de palmas, nossa convidada especial, Vânia Portela. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a Eliane, nossa anfitriã. É uma honra, Eliane, ser convidada para este evento e, enquanto representante do município, poder contribuir um pouco sobre essa temática, sobre esse empreendimento que muito desenvolve de forma planejada o nosso município. Eu gostaria de cumprimentar a Suzana Martione, acho que a palestra dela é a mais esperada dessa noite. Cumprimentar os meus colegas também, o Ney, o Reginaldo e o Rubson, que também certamente são profissionais extremamente capacitados e qualificados, e muito vão enriquecer com o conhecimento que eles têm. Então, eu também gostaria de cumprimentar e agradecer a presença da nossa equipe, da Secretaria Municipal de Habitação. Levantem a mão aí o pessoal da SEAB. Secretaria de Habitação, ela é responsável pela legalização de muitos dos empreendimentos no nosso município. Então, muito está se falando aqui sobre cidades inteligentes, mas antes de ter uma cidade inteligente, é importante nós termos os nossos loteamentos regulares na estruturação urbana e, principalmente, conhecer a nossa legislação. Se você não conhece o empresário, ou o consultor, ou o contador, ou o advogado, o arquiteto, o engenheiro, se ele não conhecer as leis do nosso município, o nosso plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, a lei de expansão urbana, certamente ele pode cair num projeto que pode chegar a um fracasso. Por quê? Antes do empreendedor adquirir uma área no nosso município, ele precisa saber se essa área está dentro da expansão urbana do nosso município ou dentro da nossa área urbana. Então, essa é a importância e o ponto da minha fala aqui nesse evento. A forma com que uma cidade se desenvolve, ela deixa as marcas em sua paisagem, permitindo compreender o seu crescimento. Ela tem que ocorrer de forma ordenada, planejada, e gerida. Mas antes, como eu falei, de falar de cidades inteligentes, é necessário amadurecer a importância do nosso planejamento urbano. Sem o planejamento urbano, sem eu conhecer onde aquele empreendimento ele vai ser implantado, tudo pode dar errado. O município de Santarém possui diversos atrativos econômicos, além de se destacar como um polo universitário. E o que isso significa? Significa que isso vem trazer um aumento na concentração da população na área urbana. Há uma estatística na ONU de que até 2050, 70% da população vão viver em complexos urbanos. E isso significa que os loteamentos eles vão crescer muito mais ainda. Nos últimos anos tem sido notório para os habitantes de Santarém o crescimento populacional da nossa cidade, para além do perímetro urbano, sendo relevante a implantação dos nossos loteamentos. Lamentavelmente, e isso acontece no nosso município, ainda ocorre a implantação dos loteamentos irregulares. E o loteamento irregular, aprovado pela prefeitura, mas não cumpriu com as diretrizes apresentadas no projeto. Todo loteamento precisa executar todas as etapas, porque senão a cidade ela vai crescer de forma desordenada. Loteamento realizado sem registro em cartório é impossível. Você não consegue avançar numa expansão urbana de forma ordenada se você não tiver o registro em cartório da sua área. Parcelamento irregular do solo produzido sem aprovação da prefeitura. Digo para vocês que eu vivencio todos os dias
empreendedores ou então representantes de empreendedores na Secretaria de Habitação. Ele adquiriu uma área e ele entra com a certidão de uso e ocupação do solo. Quem é técnico aqui sabe do que eu estou falando. E na hora que ele diz qual é a atividade que ele quer exercer naquele local onde ele comprou aquela área, se identifica que ali não é possível construir, por exemplo, um loteamento. Não é possível construir uma indústria. Por quê? Porque quando ele comprou, ele não procurou conhecer dentro do plano diretor, dentro da lei de ocupação do solo, do zoneamento do nosso município, se aquele empreendimento era possível ser instalado no local onde ele adquiriu. Problemas associados aos loteamentos irregulares. Os loteamentos irregulares disseminam um padrão de urbanização insustentável, trazendo danos ao meio ambiente. Não é esse o conceito que nós queremos, não é isso que nós trazemos. Não é isso que o novo conceito de cidade inteligente traz. Descontinuidade nos traçados das vias, dificultando a mobilidade urbana. Também é uma característica que não se enquadra dentro das cidades inteligentes. Carência de infraestrutura de esgotamento sanitário. É indispensável. Uma cidade, para ela crescer de forma ordenada, ela tem que ter drenagem, esgoto, iluminação. É o básico. É o que eu estava conversando ainda há pouco com a Suzana Martioni. Isso é o básico do loteamento. Carência no abastecimento de água. Dificuldades de locais reservados para implantação de serviços públicos, escola, unidade básica de saúde, praça, entre outros. Todo o loteamento, obedecendo às diretrizes do nosso plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo e da lei de expansão urbana, deve obedecer e respeitar o percentual reservado de áreas institucionais. Por quê? Porque senão ele vai crescer um bairro de forma desordenada. É importante que naquele empreendimento, naquele loteamento, você tenha um espaço reservado para a construção de uma escola, a construção de uma creche, a construção de um CRAS, para uma unidade de saúde. Problemas jurídicos, ausência de documentação, impossibilitando os incentivos financeiros. Todos nós queremos adquirir um imóvel, o sonho da sua casa própria. Mas nem todo mundo tem dinheiro para comprar e pagar à vista. Um empreendimento documentado e regularizado permite que você consiga, através de uma instituição financeira, financiar aquele imóvel para você. E o que é necessário para implantar um loteamento regular? Como eu coloquei, o planejamento, conhecer a história da área pretendida. Também falei do registro, o zoneamento, a topografia, o sistema viário no entorno e os impactos ambientais. E conhecer as legislações vigentes. As principais são as duas leis federais. A lei que dispõe sobre o parcelamento do solo e outras providências e a lei federal do Código Florestal. Elas são um pilar para análise de um projeto de loteamento legalizado. E as legislações do nosso município. A 007, que é o nosso dia a dia, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, com alteração em 2017. A 20.534 é o nosso plano diretor, é a nossa diretriz. Não tem como você gerir uma cidade e você captar recursos se você não tiver um plano diretor. E a lei de expansão urbana e a lei que dispõe sobre a normatização para a construção de reforma, conservação de calçadas na zona urbana do município de Santarém. E aqui, gente, eu trouxe para vocês uma estatística. Ela não é muito boa, mas é importante. Eu não sei se vocês conseguem aqui, eu estou com um sininho vermelho.
Nós temos em Santarém concluído de forma legalizada, e isso é importante para o desenvolvimento da nossa cidade, o loteamento Horizonte Parque, o loteamento Buriti e o loteamento Salvação, que muito embora o loteamento Salvação seja um projeto do Minha Casa Minha Vida do governo federal, mas ele obedeceu o parcelamento do solo, e todos os loteamentos, de forma regular, precisam obedecer o parcelamento do solo. E aqui a gente tem esse cenário conhecido na nossa cidade, que é a invasão, desculpa, gente, a ocupação do Juá, perdão, que na verdade virou Vista Alegre do Juá, né? Uma média de 10 mil pessoas que ocuparam, né, de forma desordenada, sem drenagem, sem água, sem esgoto, e aí esse passivo fica para quem? Para o governo, município, Estado e União, porque o município sozinho ele não vai conseguir captar recursos para colocar todas as políticas públicas aqui dentro. Escola, creche, posto de saúde, arruamento, trabalhar a mobilidade urbana, a iluminação, colocar uma energia limpa. Essa é outra imagem que nós temos do tamanho. E bem ao lado tem aqui o loteamento legalizado, inclusive já entregue com a BITS, que é o loteamento Buriti. E aqui mais esse cenário para vocês, loteamento Horizonte Parque e loteamento Buriti, dentro da área de expansão urbana do nosso município. Ou seja, quando o Horizonte Parque ele procurou a Secretaria de Habitação para iniciar esse projeto, ele entrou com uma ação de certidão de desocupação do solo. E ele disse o que ele queria lá. Eu quero fazer um loteamento urbano. E naquela área, a gente faz um estudo na localização desse empreendimento, dentro do zoneamento do município de Santarém. É possível? Tudo isso é analisado dentro das leis municipais, daí a importância de conhecê-las. E aqui nós temos o macro zoneamento de Santarém. Na verdade, eu só exemplificando, tá, gente? O que está de azul ali é o perímetro urbano da nossa cidade. O que está em amarelo, que é bem pequeno, é a área de expansão urbana. O verde destacado são as nossas APAs, que é as nossas áreas de preservação ambiental, como, por exemplo, a APA Juá, a APA Alter do Chão, a APA Salbal. É possível empreender? É possível, desde que a gente respeite a área de preservação permanente, que é o limite que temos entre o local do empreendimento até a distância, ou de um igarapé, ou de um lago, ou da praia. De roxo, a área de savana. A área de savana é uma vegetação rara. De acordo com o Código Florestal, eu não posso. Eu preciso preservar a área de savana. E já aconteceu de empreendedores comprar áreas em área de savana? Sim. Ele quer construir um posto de gasolina e ele quer construir um loteamento. Eu posso dizer que ele está apto a construir? A minha legislação diz que não. Ele precisa respeitar a área de savana. Então, por isso, você precisa conhecer o município, as áreas do município, o zoneamento do município e o que eu posso dentro daquela área, né? Aí o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, ele vai dar esse direcionamento, essa diretriz, para que a cidade ela cresça de forma ordenada, respeitando o meio ambiente. Aqui são as EPAs, que são as áreas de igarapés, tem as EIs, que são as zonas de interesse social, e tem as de uso misto. E aqui a gente tem essa amostra, que é o Cidade Inteligente, desenvolvimento urbano ordenado, documento do imóvel registrado, garantia de serviços públicos, escola, creche, posto de saúde, acesso a incentivos financeiros, comprando um empreendimento todo legalizado,
tecnologias de integração, crescimento social, melhoria na qualidade de vida da população e um meio ambiente sustentável. Tudo isso deve estar sendo apresentado e é apresentado nos projetos de um loteamento regular, aprovado pelo município e tendo que ser executado pelo empreendedor. E aqui nós temos a imagem do projeto que foi apresentado pelo Horizonte Parque, na Secretaria de Habitação, né? Um empreendimento bonito, com mais de 1.000 lotes, reservados com áreas institucionais, área verde, áreas de uso comum, respeitando todo o zoneamento do nosso município.